Olá, olá, povo do meu condomínio! Mais um Siga-me Cast, mais um programa riquíssimo que vem trazer tudo sobre o universo condominial, trazendo soluções, dicas e informação para enriquecer cada vez mais o seu conhecimento e entender sobre o universo que é condomínio. E hoje eu venho falar sobre engenharia predial e o dia a dia dentro do condomínio. Eu tenho como convidado um engenheiro civil, pós-graduado em gerenciamento e gestão de qualidade, proprietário da Queiroz Edificações, que atua no ramo de engenharia condominial, com fachadas, impermeabilizações, recuperação estrutural, inspeção predial e renovação da VCB. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Henrique. Obrigado, Diego. É uma satisfação enorme estar aqui no Siga-me Cast, participando desse quadro, onde iremos expor um pouco de nossas atividades diárias, tirar dúvidas sobre temas pertinentes ao nosso dia a dia, principalmente no ramo condominial, que é a nossa área de atuação principal de atividade. É uma satisfação enorme e que sigamos com boas e ótimas dúvidas aqui, esclarecedoras, para esse quadro. Meu amigo, se tem uma coisa que tira o sono do síndico, é tudo que engloba engenharia, sobre inspeção, sobre manutenção. É uma coisa bem corriqueira, né? Essa é a sua realidade, você vive isso dia a dia. Como é que você encontra esses síndicos que estão passando por problemas, são muito perturbados, não são tranquilinhos? Diego, é interessante porque geralmente nós somos procurados pela manutenção emergencial, pela falta da manutenção preventiva. E aí, muitas das vezes, os síndicos chegam até a gente, a nossa equipe de engenharia, para fazer aquela emergência, atender aquela infiltração, aquele ferro que está sendo exposto, aquele desplacamento do revestimento em uma fachada, a cobertura que está infiltrando. Então, assim, de fato, a gente tem que sempre que atentar-se à manutenção preventiva ao invés de uma corretiva, para que possamos evitar as dores de cabeça ao dia a dia. O síndico às vezes está dormindo, está numa viagem, curtindo com a família, algo do tipo, e está o morador perturbando que a água está entrando pela cobertura, porque o revestimento está caindo, porque aquele ferro ali está exposto, o prédio vai cair, então fica uma bola de neve em cima do síndico. E a gente está sempre à disposição para ajudá-los. Meu amigo, para que a gente possa iniciar nosso bate-papo, inspeção predial é um tipo de check-up? Como é que funciona a inspeção predial? E quais os pontos a gente tem que entender, os gestores têm que entender por onde iniciar e quais os pontos se atentar para uma inspeção predial? É uma ótima pergunta, Diego, com relação à inspeção predial, até porque hoje em dia ela é lei. A inspeção predial era lei. Isso. Hoje em dia a inspeção predial ela é lei, certo? Foi baixada uma portaria em que a inspeção predial torna-se lei hoje para ser executada diante dos condomínios. Até para renovação de habites. Sim. Hoje tem que se ter a inspeção predial. Então, na inspeção predial, sempre analisamos o estrutural do prédio, impermeabilizações, elétrica, sistemas de incêndio, ou seja, fazemos de fato um check-up, levando até para o lado do corpo humano, da saúde humana, é um check-up real do prédio, do condomínio em si, onde entregamos um parecer, apontando causas, patologias, o que é que pode ser enfrentado lá na frente, formas de correções e prevenções àquela situação. Qual a periodicidade que essa inspeção, né, ela tem que ser feita? Vamos lá. Tem condomínios, certo, Diego, que sequer nunca fez uma inspeção predial. Tá? Então, de fato, é bem adequado que um gestor, um síndico, um administrador, ele procure fazer inspeções prediais a cada 2 anos, a cada 1 ano, de acordo com a real necessidade. Haja vista, tem condomínios aí que 20, 25 anos, 30 anos, nunca sequer teve um levantamento de necessidades reais para aquela situação, para demais situações que existem ali. Então, a cada 2 anos é orientado uma inspeção predial para que ele tenha todo o escopo da necessidade do empreendimento. E claro, isso é uma obrigação por lei. A lei, ela fala sobre essa periodicidade ou não? Ela fala sobre a periodicidade, como também expõe
a real necessidade de um técnico capacitado, empresa capacitada de fazer essa realização. Não é qualquer pessoa que pode realizar uma inspeção predial, um levantamento, fazer quantitativos. Por quê? Tem que ser baseado em normas, certo? A gente tem que fazer a inspeção normativas dentro dos elementos do que há necessidade daquele condomínio, se for estrutural, normas estruturais, se for impermeabilizações, normas de impermeabilizações. Então é um universo dentro da inspeção predial e até porque a gente sempre vai buscar, diante de uma inspeção e atendendo às necessidades do condomínio, a valorização do imóvel. Isso é muito importante. É Além, o que claro, da conta segurança, mais, né? é o que acrescenta, né? É o que agrega, é a valorização do imóvel. Hoje, como morador, porque existe, como você mesmo falou, prédios em que nunca fizeram inspeções prediais ou que não vem fazendo a manutenção em dia. Como morador ou gestor, ele tem que entender quais os pontos ele deve enxergar na necessidade. Rapaz, agora está inevitável, eu preciso de uma inspeção para entender a saúde estrutural do meu prédio. Diego, a gente pode começar a apontar e bater nessa tecla com relação, primeiro, a risco, certo? O risco ele é preocupante. Quando se trata de uma fachada, se for ela de revestimento, se for ela de textura, de reboco, onde a gente, inclusive, já pegamos no nosso dia a dia, fachada com desplacamento de reboco, certo? Risco de queda, de um acidente. Inclusive, teve um condomínio que nós fomos fazer serviço que ia caindo perto de uma senhora idosa. Então, assim, a gente pode tratar sobre essa inspeção predial, primeiramente pelo risco, certo? Segundo, por valorização. E terceiro, por prevenções, tá certo? Sim. Então, quando a gente faz uma inspeção predial, a gente vai prever a real necessidade, bem como respaldar o síndico, o administrador, para que ele tenha em mãos o documento técnico falando a necessidade, ao invés de estar no achismo. Porque é muito comum, Diego, quando a gente chega hoje e um síndico diz assim, porque o morador está reclamando que tem uma rachadurinha naquela parede, que tem, e a infiltração é por ali. Então, quando a gente chega, é aquela situação. Eu acho que é isso aqui. E engenharia, ela não trata com achismo, ela trata com a exatidão. Engenharia exata. E eu, como gestor, eu, como morador, na contratação de um profissional para poder fazer essas inspeções, quais as qualificações necessárias e obrigatórias para um profissional na realização desse serviço? Porque acontece muito hoje, infelizmente, a prostituição no mercado, em que seu Zé Pedreiro acha que vai se tornar um inspetor, que vai chegar lá, vai entender, mas isso a gente sabe que não funciona. Quais os documentos necessários, quais as especializações ou formação necessária para você ser um inspetor, né, especializado e conseguir fazer uma boa inspeção e entender, de fato, a situação do condomínio? Porque é como se fosse um médico. O médico ele tem um clínico geral, mas ele vai pedir exames, ele vai entender da sua saúde para depois dar um diagnóstico. Da mesma forma, eu creio que se aplica a um engenheiro, né? Se aplica ao condomínio. Então, qual o profissional essa pessoa deve buscar? Perfeito. Primeiro ponto, capacidade técnica. Teremos que sempre buscar, os síndicos e gestores têm sempre que buscar a capacidade técnica do profissional a ser contratado. Como eu explanei um pouco atrás, não é qualquer profissional que pode fazer uma inspeção, certo? Em segundo, que ele seja especialista em perícias. Tem que ser especialista em perícia. Correto. Por quê? É totalmente diferente de um engenheiro comum, um engenheiro geral, vamos chamar assim, como se fosse levando para o lado de saúde um médico geral, um clínico geral, ele atestar uma necessidade e um perito atestar uma outra necessidade. Tem peritos que são credenciados ao IBAP, onde é uma instituição ligada ao CREA. Então, assim, é totalmente diferente você ter um perito fazendo a sua inspeção predial, a qual nós contamos dentro da Queiroz, com a perícia, nós temos perito dentro da Queiroz. Carlos Henrique, eu em si, eu não sou perito. Eu sou engenheiro de execução, sou engenheiro da gestão. Mas nós temos um engenheiro perito dentro da Queiroz, Sim, especialista nessa área, para poder executar essas atividades. Ou seja, temos da inspeção predial, a descensão em fachada, trabalhamos com o alpinismo, né, que o pessoal desce na fachada fazendo toda a inspeção. Nós não fazemos apenas só por drones, é isso? Então não é chegar, subir só um drone e tirar uma foto de como é que está aquela parede, tem que de fato avaliar a estrutura, tem que ver como é que está aquela fissura, o tamanho, a dimensão. Então assim,
Tem que se ter uma perícia completa e, para isso, o contexto no geral da sua pergunta, Diego, é perito. Tem que se ser um perito, tem que ser um profissional perito da área para fazer a inspeção predial. Um engenheiro qualquer faz, mas é totalmente diferente da interpretação de um perito para um engenheiro geral. Perfeito. Para a gente estar pegando esse gancho da fachada, é um dos pontos mais importantes para o condomínio, tanto para a saúde, para a segurança, quanto para a valorização. Isso é um fato, né? É uma realidade hoje dentro do nosso mercado. E a fachada, ela não é só estética. Também tem a questão da segurança, não é isso? Correto. A fachada, ela está além de estética, além de beleza, além de uma simples pintura, de um simples revestimento. A fachada, a gente pode citar ela como valorização. A fachada, ela influencia diretamente na valorização do seu imóvel. Veja só, que chato a gente chegar para comprar um apartamento onde o imóvel está com a textura toda preta, não teve uma lavagem, que está aparecendo aqueles, vamos chamar assim no popular, o buraco mesmo daquele revestimento caindo. Então, qual é a imagem que um comprador tem para aquele apartamento? Sem falar na segurança. A segurança, ela é mais do que importante. Sim. Com relação a isso. Uma fachada exposta, com aquele desplacamento do revestimento, com aquela textura que já foi solta, que está lá mofada, vamos dizer assim, na linguagem popular, ela vai provocar as infiltrações diretamente estrutural, porque vai haver a degradação de ferragem, exposição, ou seja, fachada é um assunto muito importante e crucial. Vai além de beleza, vai além de estética. Trata-se de infiltrações, trata-se de reparos estruturais, trata-se de valorização, trata-se de segurança. Então, são vários pontos no universo da fachada, Diego. E como morador, quais os pontos eu devo enxergar que minha fachada está precisando de um cuidado a mais e que eu possa cobrar o gestor? Ou eu, como gestor, quais os pontos deve se enxergar que de fato está precisando de uma inspeção, está precisando de um serviço nessa fachada, tanto pela segurança quanto pela questão da estética? Como morador, ele deve identificar isso? Que pontos são esses? Trazendo ao lado do morador, Diego, é interessante quando o morador ele observa aquela fachada que está muito preta, quando ela é uma fachada pintada, quando ela é uma fachada texturada, à base de textura. Então tem aqueles pontos que a fachada está muito preta, aquele mofo, as fuligens. Às vezes aquela fachada está avermelhada, que é uma reação química que ocorre ali, que nós chamamos de algas, tecnicamente. Então, assim, quando o morador nota essas patologias em fachada texturada, ali já é um assunto preocupante. Porque, às vezes, uma simples lavagem, ela pode solucionar aquela situação, desde que seja feito o quanto antes. Se se postergar um pouco mais, vai se agravar, certo? Trazendo a fachada de revestimento cerâmico, quando o morador ele notar uma fissura no rejunte, quando ele notar um som oco no revestimento, às vezes o morador tem curiosidade, vai lá e bate no revestimento mesmo e escuta aquele som oco. Ali é um assunto preocupante, que já está tendo um desplacamento de revestimento. Quando notar de fato que o revestimento caiu, ou seja, são vários pontos que um morador pode observar sem ter o conhecimento técnico, mas que ele tem uma base real daquela necessidade. O conhecimento, vamos dizer que cru, né? E aí pode solicitar uma inspeção. Trazendo ao lado do administrador, do síndico, o que é que acontece? É indicado, normativamente, a cada 3 anos, uma lavagem de fachada. Mas essa norma, ela pode ser entendida e interpretada de diferentes formas. Por quê? Essa norma, ela rege o Rio Grande do Sul, ela rege o Rio Grande do Norte, ela rege o Brasil inteiro, né? Então, a gente pode interpretar aqui dentro de Natal. Eu exponho muito em questão das minhas garantias, haja vista nós, quando fazemos um serviço de fachada, ter 5 anos de garantia, a cada 2 anos, uma inspeção e uma simples lavagem. Qual é a manutenção de uma fachada hoje, Diego? Sim. Uma simples lavagem. Seja ela pintada, texturada ou revestida cerâmica, uma simples lavagem é uma manutenção básica de uma fachada. Porque diante de uma lavagem você vai ter uma inspeção já rápida de como está aquela situação. Então, trazendo para o lado do administrador, nós já tratamos sobre o morador, e agora como o administrador, o síndico em si,
Uma simples inspeção a cada 2 anos, ele pode estar visualizando e se precavendo de futuros problemas. Você falou aí sobre fungos e algas. Esses fungos, eles podem ser prejudicial à saúde? Sim, claro. Muito, inclusive. Por quê? O que é que acontece? Quando há a presença do fungos, das algas, e que aquela umidade está passando dentro da parede, que começa a aparecer ali naquele quarto, aquela tinta que já está mofada, aquele pó que está aparecendo ali. Então ali é mofo já Eu interno. tenho uma alergia, tudo a poeira e a mofa, eu fico logo. E nós pegamos muito no dia a dia situações que já tem criança adoecendo, às vezes pessoas com asma, piorando a situação, se agravando o quadro devido àquela situação que está trazendo para cá. E muitas vezes leigos, né, pessoas leigas perguntam a gente: isso é da minha tinta? Isso é da minha massa corrida que eu apliquei uma massa corrida inferior? Não, a questão é, está tendo umidade do lado externo para o lado interno, provocando essa situação. E aí é onde se agrava. Se há umidade, o mofo, a água, o ponto de proliferação dela é justamente na umidade. Então, se há umidade, se há abertura daquela infiltração, de fato, vai se agravar o quadro internamente, agravando, consequentemente, a saúde. E isso possa ser pela proliferação na fachada, ou tem que ter alguma trinca para chegar até o apartamento, ele precisa ter alguma trinca, ter alguma fissura, ou simplesmente está na fachada, ele passa para o apartamento? Não necessariamente só pela fachada. Por quê? Algas e fungos, ela surge pelo agente ar, oxigênio e umidade. Se sua janela está aberta, pela janela ele já começa a se proliferar. Devagarinho, até que entra no seu apartamento e aí o quadro é outro, totalmente diferente. Existe algum produto nessa lavagem específico? Porque deve existir um produto químico para poder sanar, tanto a questão do fungo quanto as algas, né? Existe algum produto específico ou com água sanitária mesmo sai? Diego, é um assunto bem pertinente isso, porque a gente debate bastante dentro da empresa, certo? Eu estou canso de pegar, às vezes, parecer técnico de alguns colegas da área que colocam uma simples lavagem com cloro. Cloro, água sanitária, por exemplo. A gente vê muitas empresas aí, colegas da área, trabalhando dessa forma. Chega lá, aplica água sanitária. Mas muitos deles, certo, não se atentam ao teste de pH. Isso é adequado diretamente antes de uma lavagem. Por quê? Se a gente chega para uma fachada e aplica um cloro diretamente, sem fazer o teste de pH, nós podemos estar elevando ou baixando aquele índice. Consequentemente, a reação com aquele fungo, com aquela alga, pode ser controversa o que nós iremos executar. Então, para isso, nós precisamos neutralizar o pH da fachada para que tenhamos uma lavagem eficaz. Diante dessa neutralização, temos produtos como cloro, como sanitizante. Então, temos uma variedade de produtos no mercado para que possamos fazer o estudo de viabilidade daquela real necessidade da fachada para que tenha uma eficácia na lavagem. Eu já participei de assembleia, né, com somos de casa, e fui lá com tempo curto nas visitas, em que na primeira torre, o prédio de Tucuja eram 7 torres. E quando chegou na última torre, a primeira já estava com fungo de novo. Já estava, né, manchada, mesmo sendo feita a lavagem. Eu acho que se enquadra diretamente nesse caso aí, né? É justamente isso. Às vezes, pelo fato de ter usado o produto errado, de ter usado a quantidade errada, é como eu falei, ele pode alterar, ao invés de estar fazendo um serviço para resolver, ele está alimentando mais aquele fungo, entendeu? Então tem que, de fato, fazer o teste de pH para fazer essa atividade. Então daí vem novamente a importância na contratação de profissionais qualificados, né? Porque se eu contrato seu José para fazer esse serviço, ele não tem noção técnica sobre isso, e eu vou fazer o serviço com 2 meses. Natal é uma cidade que todo dia chove. Todo dia está chovendo aqui, seja uma garoazinha, seja qualquer coisa, mas todo dia tem um moído em Natal. Somos uma cidade costeira, então que tem muita umidade, né? Então, vem o ponto na preocupação da contratação de uma empresa séria, qualificada, né, para
poder efetuar esse serviço. Existe algum parecer técnico sobre as qualificações para efetuar esse tipo de serviço? Existe algum documento necessário para fazer esse serviço? Ou qualquer profissional pode fazer? Diego, é interessante. Você falou com relação, entrando logo nesse tema, com relação ao clima, Natal, ele, além de chover todos os dias, e nós sabemos que a chuva é ácida, nós ainda temos o clima tropical de Natal que é adverso, é atípico, né? Então temos um alto índice de maresia dentro de Natal. Então aí é justamente onde está conhecimento técnico, capacidade e a cereja do bolo estudo. Busca, entendeu? Então tem muitos aventureiros hoje no mercado, chegando, lavando a fachada, pega, mete o jato, é só água, alguns botam outro produto. Então, assim, acho que se a gente fosse estender esse assunto aqui, a gente vai ter um tema bastante para discutir. Falar o dia todo sobre Então, assim, a orientação é buscar profissional capacitado, empresa no mercado devidamente qualificada, reconhecida pelos conselhos, tá certo? Para que se torne o serviço eficaz e de segurança. Não é qualquer pessoa, seu Joãozinho, seu Mariano, não sei quem, que vai chegar e fazer uma atividade dessa. É uma atividade que precisa de capacidade e qualificação. E como eu, como cliente, vou conhecer que de fato essa empresa tem essas qualificações? Existe como fiscalizar, como entender, alguma comprovação da empresa? Correto. O interessante hoje é que se tenha pelo menos, certo, um acervo. Toda empresa que vai executar atividade, seja ela qual for, não só relacionada à fachada, seja estrutural, impermeabilização, seja ela qual for, é interessante que a empresa tenha e apresente acervo técnico, tá certo? Diante de um acervo, você tem um atestado de capacidade, onde a empresa já executou aquela atividade, procurar as qualificações da empresa, os técnicos responsáveis, se já realizaram a atividade, porque tem hoje, Diego, empresas no mercado que tem engenheiro só por contar. A verdade só para assinar. Essa. Só para assinar. A verdade é essa. Que às vezes nem experiência tem. Entendeu? Então, você ter teoria é muito bom, mas a prática ela fala mais alto. E a responsabilidade é muito maior. E falando sobre responsabilidade, vamos entrar num tema que é a questão dos laudos técnicos. O laudo técnico ele serve como um escudo, né? Isso para o síndico, ele contratar uma empresa que tenha a responsabilidade técnica. Então, Diego, com relação ao laudo técnico, isso é um assunto bastante plausível a gente discutir isso. Sim, claro. Por quê? O laudo técnico, hoje ele nos traz uma segurança tanto para com a empresa que vai ser contratada, quanto para a administração do condomínio. Haja vista o laudo técnico respaldar a administração, respaldar a forma de contratação, que é com base no laudo técnico que ele tem uma análise preliminar de todas as patologias que estão sendo apresentadas, que estão sendo necessárias ser resolvidas diante do condomínio. Então, o síndico hoje, quando ele contrata um laudo técnico, ele deixa de ser o achismo e entrega as razões aos condôminos. Porque é muito comum hoje, quando a gente entra dentro de uma assembleia, o condômino faz, e vai ser preciso isso? E vai ser preciso aquilo? Principalmente quando trata-se de manutenções preventivas. Infelizmente, o brasileiro tem a cultura de só correr atrás do problema quando o problema chega. Isso aí é bem mais caro, né? Falando de manutenção e engenharia. Isso aí é onde está o dinheiro mais ralado que sai do bolso. A manutenção corretiva ela sempre vai ser mais cara do que a preventiva. E o laudo técnico ele respalda o síndico disso. Porque ele vai dizer, olha, realmente está necessitando o síndico de fazer isso aqui. Entendeu? Então o síndico ele fica diretamente respaldado, o administrador fica diretamente respaldado em não ter aquela preocupação de dizer, eu achei, mas nós não realizamos. Então esse é o efeito do laudo técnico. E eu dou sempre parabéns hoje a uma administração que ela procura fazer uma contratação por meio de um parecer, por meio de um laudo. Porque mostra que está sendo uma administração eficiente e transparente, tanto para os condôminos quanto para a sua própria atuação.
E claro, para quem vive, quem nos acompanha, para quem está entendendo, assistindo esse programa, esse é um ponto muito importante a se observar, a importância do laudo técnico, até mesmo porque é realidade em alguns condomínios, a saúde financeira ela não está tão bem. Esse é o que dificulta muito na questão da manutenção, na questão de fazer alguns serviços necessários. E o laudo técnico, gente, é super importante para você entender as prioridades. Você pode fazendo por prioridades, pode fazendo por necessidade, o que o condomínio precisa de forma exata. E como ele falou, a importância e o respaldo. Porque se você está fazendo uma manutenção, está fazendo um serviço dentro do condomínio, com laudo técnico, você está respaldado, você está seguro. E hoje, Carlos Henrique, para fazer esse laudo técnico, tem que ter alguma autorização, tem RT, é isso que é necessário? Como é que funciona? Isso. Diante da contratação de um laudo técnico, tá? Tem que ter um engenheiro, tá certo? Para que faça, de fato, a mesma aquela situação que eu explanei um pouco lá atrás, com relação às normativas, com relação aos pontos que vão ser apontados. Então, tem que fazer um estudo preliminar para que se transforme aquela análise que foi feita, os registros fotográficos, a real necessidade, dentro de um documento. Esse documento, inclusive, ele tem que conter um RT. E o RT não ficou só para a obra. A Sim. RT ficou também para uma inspeção, a RT ficou também para um laudo. Então, a gente tem que sempre apresentar a RT da execução de atividade. Até porque o laudo técnico não deixa de ser a responsabilidade técnica. Sim. Se eu emito um laudo, eu estou laudando e informando que aquilo A é responsabilidade. necessário ser executado. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, muitos chegam e acham, não, já peguei até esse tipo de situação, não, vem um técnico aí e fala. É muito difícil, entendeu? Então, assim, tem que ficar sempre atento e em alerta com relação a esse ponto. Um laudo técnico, ele tem que ser executado, tem que ser produzido por um engenheiro qualificado. E claro, é um tipo de seguro técnico. A gestão, quando ela contrata, né, o serviço de inspeção e quando com laudo técnico, para a gestão funciona como um seguro técnico, porque você está respaldado sobre um engenheiro que está efetuando o serviço, que tá mostrando o que é necessário fazer dentro do condomínio, né? E isso, como ele falou, mostra o quão preocupado e o quão seguro o gestor, a quem tá fazendo o serviço dentro do condomínio, o síndico dentro da administração. Sabe o que acontece, Diego? Acaba de fato com aquela história de que a gente já pegou bastante no nosso cotidiano, inclusive de administradora aqui de Natal, pega o seu orçamento e passa para mim utilizar como base. Mas a sua leitura e sua interpretação com a necessidade do condomínio pode ser totalmente diferente da minha. Então, se cada gestor, cada morador, cada administradora entender a importância do laudo técnico, do parecer técnico, da vistoria técnica para uma contratação, ela vai ter uma eficácia muito maior e uma garantia de serviço de qualidade. Claro, isso é excepcional e necessário se entender. Esse é o ponto principal que a gente do SigaMeCast vem levando, porque muitas das vezes é a falta de informação que o gestor... Porque o condomínio, eu sempre bato bastante nessa tecla, o condomínio é uma grande empresa com diversos sócios, cada um com uma cultura, um pensamento diferente, mas que precisa de se tomar decisões, precisa de manutenção, precisa de gestão, né? E com uma boa gestão e você tendo respaldo técnico, ela vai funcionar melhor. Nunca é fácil. Sempre tem uma questão, sempre tem um problema. A questão financeira, a saúde financeira do condomínio acaba que muitas vezes demorando mais, demandando mais tempo e trabalho para se conseguir fazer esses trabalhos, né? Os serviços necessários dentro do condomínio. Mas o mais importante é você entender. A empresa que você está colocando dentro do seu condomínio, ela é qualificada, ela tem responsabilidade técnica, ela tem, de fato, estrutura, ela tem equipe para conseguir fazer o serviço com qualidade, com responsabilidade, para que você, gestor, fique seguro, para que os moradores... Gente, é seu lar, é sua casa. A gente não está falando sobre a sua garagem, simplesmente, é sobre o seu apartamento. E com a falta de manutenção,
acontecem diversos problemas. E, claro, a engenharia ela é um grande parceiro da gestão. Claro. Se a gestão ela tiver como bons parceiros ou bons prestadores de serviço no segmento de engenharia, o condomínio ele fica mais respaldado, ele fica mais seguro. O que muda quando o síndico envolve, né, uma engenharia nas tomadas de decisões? Vamos lá, Diego. Isso não só com relação à execução de obra, mas com relação ao cotidiano. A engenharia, ela é mais do que necessária dentro da administração. Porque na engenharia ela vai atestar, de fato, o que é que pode ser feito de imediato, o que é que pode ser feito um pouco mais à frente, o que é que pode ser feito como de forma preventiva, ou seja, dentro da engenharia, o síndico ele pode se debruçar, certo? Trazendo bastante precauções, prevenções de problemas futuros. Seja ele de problema hidráulico, seja ele de problema elétrico, seja ele de problema estrutural, de fachada, de impermeabilização, seja ele o problema qual for. Um técnico em engenharia, um engenheiro civil, do lado da administração, ela torna a administração muito mais eficaz. Isso, Diego, não está só para o cotidiano, mas também com relação a obras e serviços a serem executados. Se um síndico hoje, um administrador entender que a engenharia ela é eficaz na fiscalização das atividades contratadas, nós teremos muito mais sucesso. Sim. Eu defendo uma tese, a Queiroz defende uma tese que, dentro da nossa empresa, eu prefiro fazer uma obra fiscalizada dentro de um condomínio por um engenheiro qualquer, um fiscal de engenharia qualquer, numa situação, pode ser qualquer engenheiro, qualquer colega da área, tá? Mas que seja ligado diretamente à administração e à obra em si, porque sempre fica, um morador diz, a obra está errada naquilo, aquele ponto está errado, está faltando aquilo, está faltando não sei o quê. Então, quando a gente tem uma fiscalização, nós temos um alinhamento técnico, uma forma de produzir com mais segurança, uma forma de produzir com menos índice de erros e sempre procurando acertar diante da administração, diante da execução de qualquer serviço. E isso é um ponto muito importante da sua fala, Carlos, de se entender, porque como a gente já falou por algumas vezes, e eu vou repetir, uma das dificuldades maiores dentro de um condomínio na gestão é recurso para poder fazer essas manutenções, fazer o que é necessário, né? Diante dessa dificuldade, o gestor ele tem que entender que a engenharia não é um gasto. É proteção, é valorização, é paz na gestão, é entender que o condomínio está funcionando bem e que os moradores estão seguros para poder, né, de fato, ter uma boa gestão e ter paz. Para ele conseguir tudo isso, ele precisa de uma empresa especializada. Claro. Para conseguir ter esse respaldo, né? E quais as documentações essa empresa ela precisa ter para que o síndico, eu estou contratando uma empresa séria, uma empresa que vai me dar o respaldo e segurança? Vamos lá. Não necessariamente, Diego, ser uma empresa de grande porte, mas que seja um CNPJ. Um CNPJ que tenha, de fato, CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia, quem fiscaliza. Quem fiscaliza e rege nossa engenharia. Então, que seja profissional habilitado pelo CREA, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tem que ser pelos dois. Pelos dois. É a condição mais aplausível. Sim. Pode ser um profissional liberal, apenas um engenheiro? Pode. Desde que ele tenha a capacidade comprovada, desde que ele mostre indícios de segurança no assunto, porque encontramos hoje, Diego, no mercado, muitos engenheiros que se formaram agora e quer ser perito, quer ser fiscal, quer laudar, mas com base em quê? Volta aquele tema que nós trocamos um pouco atrás. A teoria ela é interessante, ela é importante, mas ela não é tudo. Precisamos bastante de experiência para expor e explanar qualquer tema que seja diante um condomínio, diante uma casa, ponto comercial, seja lá o que for.
Então, um administrador, um síndico, ele tem que sempre buscar isso. Documentação da empresa, documentação do profissional, ART, atestado, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer, modelos de laudos que ele já fez, de fiscalização que ele já executou, para que tenha, de fato, uma contratação segura. E esse é um ponto em que a gente vem falando bastante, sempre sobre a gestão, é quem se preocupa mais, quem se preocupa e busca, e o importante é a gestão estar preocupada na manutenção, na questão dos laudos do condomínio. Hoje tem também bastante a AVCB, né, que é a documentação do Corpo de Bombeiros. Como funciona a questão do AVCB hoje para os prédios? Qual é a realidade hoje dentro de Natal para isso? Diego, nós encontramos hoje síndicos desesperados, administradores aperreados, condôminos com a mão na cabeça, devido multas. O Corpo de Bombeiros hoje, ele chega no condomínio e aplica multa de valores altos, devido valores consideráveis. Justamente devido à falta da, vamos chamar de fiscalização prévia. É o famoso ditado, só vamos resolver quando o problema chegar. Certo? Então, o que acontece? Hoje, para você renovar o seu AVCB, deve existir um projeto, deve existir um estudo preliminar, deve existir as reais necessidades, como é que estão os equipamentos que já existem, como, por exemplo, os extintores dentro do condomínio, se está em validade ou não. Então, quer dizer, para se ter hoje um AVCB plausível, para se ter hoje um AVCB, vamos chamar aqui de custo mais em conta, tem que se precaver antes de receber notificações. E aí, aquele primeiro tema que nós tocamos, inspeção predial. O AVCB também faz parte de uma inspeção predial. Então, quando nós realizamos uma inspeção, nós também temos que analisar como é que está a situação daquele AVCB, do habites do condomínio. Então, engloba toda essa situação. Entendeu, todo o programa, na verdade, todo o nosso bate-papo, tudo engloba um assunto ligado a outro. Um assunto ligado a outro para poder prevenir. E eu deixei essa pergunta por último, já de forma proposital, para quem está nos acompanhando, você morador, você gestor, você entende, principalmente o morador. Você tem que entender que todos os custos relacionados ao condomínio, quem vai pagar é você. Se tem uma multa do Corpo de Bombeiros, vai virar taxa extra, quem vai pagar é você. Então fiscalizem, busquem, cobre do gestor a questão do laudo técnico, do acompanhamento de uma empresa especializada em engenharia, para poder dar todo o respaldo para o condomínio e vocês não terem surpresas. Porque sempre quem vai pagar o preço por tudo é vocês. Então, busquem cada vez mais conhecimento, sejam criteriosos na contratação, porque não adianta você, morador, cobrar do síndico a falta de algo se vocês também não fiscalizam, se vocês não cobram. Em contratação de empresa, busque conhecer as empresas que estão entrando dentro do seu condomínio. A Siga-me Condomínios, ela está aí através do nosso jornal, a gente sempre está levando matérias, informações para que vocês cada vez mais vão entendendo sobre o universo condominial. E claro, o Siga-me Cast é uma ponte, né? É um canal de informação para que vocês se tornem criteriosos e vocês entendam sobre o que é gestão e sobre a importância dela, para que vocês cada vez mais acompanhem e façam boas decisões, porque quem vota é você. Você que está na Assembleia, tem 3 empresas fazendo apresentação, levando proposta. Busque conhecer quem são essas empresas, a referência de cada uma, para que, de fato, não tenha surpresa, essa empresa ela preste um mau serviço e gere prejuízo. Então, sempre se atentar a quem está entrando dentro do condomínio e não deixe de compartilhar esse programa para quem, de fato, precisa dessa informação. E para que a gente possa finalizar esse programa, uma dica. Quero para o seu pidão. Eu quero uma dica para o gestor e quero uma dica para o morador. Dê uma dica para esse povo. Vamos lá. Conte sempre com uma dica para o gestor. O gestor. Conte olhe para ele. Contem sempre com a capacidade técnica de um profissional habilitado. Se tem algum problema, se está surgindo dúvidas, se tem algo porventura que está à vista de emergência, convide um engenheiro civil, convide uma empresa capacitada que possa lhe auxiliar e lhe dar orientações de resolver da melhor forma possível. Com relação ao morador, cobre sempre do seu gestor essa dica que eu dei passada. A engenharia, ela é quem resolve. Não existe achismo, existe exatidão. Conte com a engenharia.
E para o gestor que tiver com esse problema, Diego, convide a Queiroz. Pode convidar a Queiroz, estaremos sempre à disposição para uma visita sem custos algum. Vamos lá, orientamos, fazemos aquela assessoria sem cobrar nada, orientamos, fazemos a avaliação técnica, tá bom? E ficamos à disposição. Estamos sempre à disposição. Acompanhe a Queiroz Edificações pelo nosso Instagram, Queiroz Edificações, @Queiroz Edificações. Nosso contato de WhatsApp também está lá e ficamos à disposição de todos vocês. E claro, a Queiroz Edificações é um parceiro Siga-me Condomínios, foi convidado pela sua capacidade técnica de trazer informação e enriquecer cada vez mais o universo condominial. E você que nos acompanha, não deixem de, claro, curtir esse episódio, de nos seguir lá no YouTube, de nos acompanhar no nosso Instagram, que é o sigame.condomínios, e compartilhe com quem precisa dessa informação. Nos ajude a cada vez mais trazer informação e, claro, enriquecer o universo condominial. Não deixa de nos acompanhar, porque tudo sobre soluções, dicas e informações sobre o universo que é condomínio, você encontra aqui.